E com mais um semestre finalizando, eu acho que já tá na hora de mostrar pra vocês os melhores animes de romance que aconteceram no segundo semestre desse ano. Lembrando que eu vou estar falando pra vocês apenas dos animes que eu assisti, então é por isso que alguns de vocês podem achar que algum anime deveria estar nessa lista, só que ele não tá. Muitas vezes porque é a minha opinião realmente, provavelmente talvez eu não gostei desse anime, eu não acho que ele vale estar lá dentro dessa lista, mas também pode ser por causa da temática que não me interessou e por isso eu não tive interesse de assistir. Por isso até pode assistir um anime de romance que seja muito bom que não vai estar nessa lista, mas por não ter me gerado interesse, eu vou deixar ele de fora. Lembrando também que eu só vou considerar animes que foram finalizados. Então nessa lista não teremos a Magami-san e nem a Onohaku, porque são animes que ainda estão tendo continuidade e eles vão se finalizar apenas na próxima temporada. Então é por isso que eles não estarão presentes nessa lista. Também não estarei considerando nesse ranking animes que estão na sua segunda temporada ou mais. Estarei considerando apenas animes que tiveram sua obra iniciada neste semestre. E para finalizar, este vídeo está sendo gravado no dia 20 de dezembro, o que significa que alguns dos animes eles ainda não foram finalizados. Então pode ser que aconteça que um dos animes que não foram citados nessa lista podem ter uma reviravolta enorme nos próximos episódios, e com isso faria com que ele entre nesse ranking. O primeiro anime que eu vou falar pra vocês é Kekonsurute Hontou desu ka. Resumidamente, a gente tem o Ohara e a Honjoji que apreciam suas vidas felizes de solteiros. Então, basicamente, depois do trabalho, a casa deles é onde eles mais se sentem confortáveis. O problema é que a empresa deles decide abrir uma filial no Alasca e vão mandar solteiros pra lá. E aí que surge a mirabolante ideia entre os dois de formar um casal temporário para que eles não tenham que ir pro Alasca. Até porque nenhum deles tem interesse de ir pra lá, até porque o Ohara ele tem uma gata que ele tem que cuidar. E a Honjoji é vidrada em mapa e ela quer visitar um monte de lugar. O que me faz querer colocar Kekonsurute nessa lista é ver como o avanço do casal vai se desenvolvendo pouco a pouco. Porque tem muito anime de romance que a gente começa a assistir no primeiro episódio, vai pra terceira temporada, finaliza ela e no fim a gente percebe que não saiu do lugar. Vocês já sabem de que eu tô falando. Você é um filho da puta! Mas não é exatamente o que acontece aqui em Kekonsurute. Porque apesar deles sempre terem que tentar manter essa imagem de que eles são um casal de verdade, justamente por conta que eles têm que manter as imagens lá pra não ter que ir pro Alasca, a gente vê como que a relação deles vai se desenvolvendo. Então temos até uma declaração de amor, né? Um pedido de namoro. Temos um beijo entre um casal. E é um anime que você realmente não espera que ele vai ter muito desenvolvimento. Só que se você pega do primeiro pro último episódio, você vê que o casal ele realmente tá tendo um ótimo desenvolvimento. Não terminamos com um final fechado ainda. Não temos uma declaração de que o casal realmente ele tá junto de verdade, né? Ainda tá só no papel, né? Essa imagem aí de um casamento de verdade. Mas não é como se a gente estivesse muito longe disso. E o que eu acho interessante também é que ele aborda muitas situações que a gente tem dentro da realidade. Uma coisa que eu achei interessante é que um dos personagens ele conhece uma garota, os dois começam a sair, eles verem que tem gostos em comum, e eles começam a se gostar um do outro até que um dos personagens se declara pro outro. Só que aí esse personagem ele descobre que o outro personagem tem um filho pra cuidar. E no começo, todo mundo fica achando que esse personagem não quis ficar com o outro personagem por conta do filho dele. Mas era exatamente o contrário. E na verdade ele não se importava da pessoa que ele gostava tivesse um filho. Mas a questão é que ele tinha medo porque ele não sabia como que ia seguir com esse rumo. Então ele fez todos os cálculos que podia para ver se ele conseguia suprir essa criança, mas por ter medo e por esperar demais, acabou que não resultou em nada. Obviamente que não é o melhor anime do mundo. Ele tem muitas falhas também. Não é aquele anime que a gente pode falar que é uma obra-prima feita, é o anime do ano. Mas ainda assim é um anime gostosinho pra assistir, é um anime relaxante, que dá pra você se divertir acompanhando. Ele tem umas mensagens muito legais também, muito bacanas de acompanhar. E apesar do final dele ser aberto, a gente percebe que ele tá se encaminhando pra algo que a gente queira assistir. O segundo anime que eu vou falar pra vocês é Tokidoki Bosoto, que é mais uma história da tsundere, fria pra caramba, que não se importa com ninguém, junto com o fracassado da turma. Só que dessa vez, a nossa querida tsundere, que não gosta de ninguém, é russa. Eu não estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Alisa Kujo, que é a tesoureira do conselho estudantil da escola, e ela é metade japonesa e metade russa. E ela é muito conhecida por causa da inteligência dela, por causa da aparência, né, do cabelo branco dela, e principalmente por conta da personalidade totalmente rígida e fria dela. Só que aí, né, a gente tem o nosso querido fracassado da turma, que contrasta muito bem com a personalidade quase impecável da Alia, que é o nosso querido Kuze Masatika, que é literalmente o fracassado. É o cara totalmente relaxado, não se importa com nada, só vive dormindo, parece não mostrar interesse em ninguém. Mas adivinha, o cara é foda. E aí o que acaba interligando esses dois? É que a Alia, ela fica muito irritada com a Satika muitas vezes, principalmente por conta desse jeito relaxado dele. E aí ela começa a expressar as opiniões dela falando russo. Só que temos um segredo ainda maior. Ela não sabe que uma Satika sabe falar russo, por conta de uma amiga de infância que ele tinha que ele queria conversar com ela. Eu vou falar pra vocês que eu tava esperando bem mais desse anime. No começo ele até que entregou algo legal, só que depois ele começa a ficar um pouco maçante. E tem muitos pontos negativos que eu não gosto desse anime, principalmente por conta da irmã do protagonista, que no
no começo você até acha divertido, só que depois começa a ficar meio estranho. Essa síndrome de ciscom pervertida que ela tem, não me desce. É esquisito pra caramba. Outro ponto também é que o fato do Masatka saber russo parece que não faz diferença nenhuma. Ele entende o que ela tá falando em russo, só que é como se nada disso importasse, porque parece que ele não sabe. Porque ele finge que não sabe falar russo, então não adianta nada ele saber. Então é algo que eu até tava esperando que fosse ter alguma coisa, mas no fim é só mais um anime onde uma tsundere gosta do cara, finge que não gosta, ele também aí sabe que ela gosta dele, mas finge que não gosta. Então a gente fica nesse chove no mole aí que não resolve nada. Eu realmente tava esperando muito mais, fiquei um pouco decepcionado com esse anime, mas não significa que é um anime ruim. Pelo contrário, eu acho que ele é muito divertido. Eu acho que em alguns momentos ele consegue trazer uma reflexão muito interessante sobre muitas coisas, sobre você se esforçar muito mais do que os outros e nunca receber o devido valor, né, que você tem por esse esforço. O fato de geralmente você tá num grupo de amigos, você quer tirar a nota máxima, você quer fazer um bom trabalho e todo mundo não tá nem aí, só quer saber de festa. Então aí no fim, quem tem que fazer tudo é você sozinho. Eu acredito que muita gente aqui já teve que passar por isso antes, ter que fazer trabalho sozinho, enquanto o Trace fica vagabundeando. Eu acho que esse é um dos pontos centrais, né, dessa obra aqui, um dos pontos mais reflexivos que a gente tem. Querendo ou não, a direção de arte também é muito bonita, você percebe toda a estética do anime, ela é muito bonita mesmo. Todo o reflexo dos cabelos, os detalhes dos personagens, principalmente os olhos. Então é um anime que esteticamente é extremamente bonito, mas infelizmente não é o tipo de anime que a gente percebe que a gente vai ficar muito feliz assistindo. É um anime que não termina do jeito que começa, mas a gente não teve muito desenvolvimento. Um dos pontos principais que eu pelo menos queria entender mais era sobre o passado do protagonista, do porquê que ele foi excluído da família dele, porquê que ninguém gosta dele, porquê que ele esconde as habilidades que ele tem. E isso no anime não foi explicado. Não foi explicado também porquê que a mãe dele ignora ele, finge que ele não existe. Então tem muita coisa que não foi explicada que eu acho que poderia ter sido. Fora também o eti completamente desnecessário que eles colocam o tempo todo e que não faz o menor sentido. Eu particularmente não gosto. Eu acho que se não tivesse seria melhor ainda, porque você quebra completamente a sensação daquela cena. Porque aí você simplesmente tá vendo uma porcaria de uma bunda lá no meio da tua cena. Então, sei lá, pelo menos pra mim não é algo que me agradou. Eu diria que é um anime divertido, ele tem boas piadas, ele tem boas reflexões, ele tem uma imagem cativante, mas não é um tipo de anime que você fica 100% animado pra ver o próximo episódio. É um anime que você assiste assim e fala, tá bom, deu pra passar o tempo e tal, mas não é aquele que você fica, meu Deus do céu, preciso ver o próximo episódio, eu não aguento mais, eu preciso ver, eu não vou aguentar até a próxima semana. Então, é mais ou menos. Não é um anime ruim, mas eu acho que poderia ter sido melhor. O terceiro anime que eu vou falar pra vocês é Rekishi ni no Koro, que é mais um desses animes onde a protagonista é reencarnada dentro de um jogo que ela jogou. E essa pessoa é a nossa querida Alicia Williams, que não temos o nome dela antes dela entrar dentro do jogo. E qual que é a questão da nossa protagonista? Ela não gosta muito da heroína principal, porque ela acha que é tudo muito forçado, ela não acha que a heroína principal, ela conquistou tudo da maneira que deveria conquistar, ela acha que foi tudo meio por conta do roteiro, e é por isso que ela gosta muito mais da vilã, que é a nossa Alicia Williams, que eventualmente é a personagem que ela vai se reencarnar dentro. E aí, dada essa escolha, né, a nossa querida protagonista, ela queria reencarnar no corpo da Alice, e foi isso que aconteceu. Ela reencarna no corpo da Alicia, só que ela tem as memórias da vida passada dela, ou seja, ela sabe praticamente tudo o que vai acontecer nos eventos futuros dentro daquele jogo. E aí o objetivo dela é fazer com que ela seja a maior vilã do mundo e que ela acabe entrando no livro de história. Tanto é que até o próprio nome do anime, né, eu vou me tornar uma vilã que entra pra história. Só que aí a gente tem um pequeno porém, e as coisas que acontecem no jogo original não estão seguindo a mesma métrica dentro dessa nova vida que ela tá vivendo. Principalmente por conta de que o par principal da heroína principal agora não gosta mais dela, mas sim gosta da Alicia. E isso vai trazendo muita reviravolta, principalmente porque agora a história não tá sendo seguida de acordo com a cabeça da Alicia. Agora ela tá seguindo um rumo muito diferente que ela realmente não sabe o que vai acontecer. É um anime que da data que esse vídeo está sendo gravado ainda não foi finalizado, foram terminados apenas 2 episódios e semana que vem vai lançar o 13º. Pra mim eu acho que já é válido ele entrar dentro dessa lista, porque é realmente um anime muito divertido e que eu realmente gostei de assistir. Principalmente por conta da personalidade da protagonista, que ela não é aquelas personagens toda certinha, maravilhosa, toda frufru, bonitinha e tal, não. A garota, ela é cínica, ela é sarcástica, ela tem muito poder e não tem vergonha de falar o que pensa. Então, olha, pra gente achar uma protagonista desse nível assim, às vezes é meio estranho. A gente tem que assistir uns 50 animes pra gente finalmente conseguir achar alguém assim. Mas não é só por causa disso. A trama, ela também é muito interessante, ela mostra muitas reviravoltas, muitos plot twists que a gente não imaginava que fosse acontecer. Mas pro final do anime acontece uma revelação muito bombástica que ninguém tava esperando que fosse acontecer isso. Então eu particularmente adorei esse anime. Com certeza tá um dos melhores animes do ano. Talvez não esteja no top 5, mas top 10 tá com certeza. Eu acho muito divertida a temática, a protagonista é super carismática. O par romântico dela, que é o príncipe herdeiro, também é um cara muito bacana. É realmente muito divertido ver a química que esses dois têm junto, apesar do romance deles não avançar muito. É um anime que eu considero de romance, mas particularmente o romance ele fica um pouco de lado, é meio que uma subtrama lá dentro dessa história, o foco não é esse. Mas não significa que não tenha, até porque o príncipe herdeiro é um cara muito
muito, muito atacante. As coisas só não acontecem ainda porque a Alicia não quer. Porque se dependesse desse príncipe, meus amigos, já teríamos até filhotes. Ou não, porque a garota é menor de idade. Vamos tomar cuidado com as palavras, né? Mas enfim, é um anime muito bom. Quem não assistiu, eu recomendo muito. Não vou esperando que vai ser um anime super romântico, que vai ter um monte de cena romântica e não sei o que. Não, é um anime que ele tem romance. A gente tem muitas cenas românticas, muita cena que realmente mostra um desenvolvimento romântico entre os personagens. Mas esse não é o foco principal. O foco principal é no desenvolvimento da protagonista e vendo como que ela vai solucionando os problemas que ela vai encontrando ao longo do caminho. O quarto anime que eu vou falar pra vocês e meus amigos... esse aqui é bombástico. Eu tô falando de Gimai Saikatsu. Esse anime, eu vou ser sincero com vocês, eu não tava dando nada pra ele. Nada. Eu simplesmente tava achando que ia ser mais um anime qualquer, que ia ser mais pra passar o tempo, que não ia acontecer nada. Mas, meus amigos, o tapa na cara que eu levei, meus amigos, calou minha boca, mas calou com força. Gimai Saikatsu conta a história do Yuta Samura, que ele acaba ganhando uma nova meia-irmã depois que o pai dele casa novamente com uma outra garota. E essa meia-irmã é a Saki Ayase, que também por conta de alguma ironia do destino, os dois eles vão pra mesma escola e ela é simplesmente a garota mais bonita de lá. E aí no começo eles prometem um ao outro que eles vão tentar manter distância disso dentro da escola. Meio que vão tentar se fingir ser estranhos pra que não descubram que eles são meio irmãos. Principalmente por conta das experiências que os pais deles passaram antes. E o que é interessante é que a Saki, que ela acaba trabalhando sozinha pelo bem da família antes, ela não sabe muito bem como confiar nos outros. Só que aí o Yuta também, ele não tem certeza de como ele realmente deve tratar ela. E aí a gente vai vendo como que a relação deles vai progredindo ao passar do tempo. É um anime de drama, já vou avisando, é um anime de drama, não tem praticamente comédia nenhuma aqui. Ele é um anime de drama completamente pé no chão. Então, os fanservice que vocês veem aí no meio dos animes, o cara vai cair no chão, ele cai em cima da menina, ele vai lá, mete a mão no peito da menina. Não acontece isso daqui. Acontece algo mais palpável na realidade. O cara tropeça, cai no chão, segura o sutiã da garota, todo mundo dá risada. É isso, não vou esperando que vai ter algo fora da realidade. Mas é justamente o que torna esse anime uma coisa tão maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que ele se pauta muito na realidade, ele acaba brincando muito com ela. E as reflexões que esse anime ele traz pra dentro do nosso contexto é algo também muito absurdo. E o que é mais impressionante é que o estúdio desse anime, ele não é um estúdio muito maravilhoso. Ele é apenas um estúdio mediano. Só que, meus amigos, o diretor aqui fez algo maravilhoso. Esse cara merece todas as palmas do mundo, porque o cara tava no estúdio mediano e conseguiu fazer um anime muito absurdo. É um anime que ele não é fácil de entender, ele é muito complexo, principalmente porque ele lida muito com questões filosóficas e sociológicas que existem dentro do nosso mundo. E é por isso que ele é complexo e é por isso que eu acho que ele é uma maestria pura. Ele não é aquele anime que é pra você assistir quando você tá cansado e tal, você quer se divertir. Ele é um anime denso, é um anime pra trazer reflexões, mas também não significa que ele é monótono ou chato. Pelo contrário, ele te faz refletir muito sobre muita coisa. Só que esse não é um anime pra todo mundo. Existem pessoas que vão gostar e existem pessoas que não vão gostar. Agora, não vão gostar porque o anime é ruim? Não. É simplesmente porque a premissa não vai agradar essas pessoas. Porque como eu falei, ele não é aquele anime animado, divertido, com um monte de comédia, que todo mundo gosta de ficar assistindo. Ele é um anime mais calmo, mais tranquilo, como eu falei, é um drama. Ou seja, é um anime muito mais lento, ele não tem uma temática mais acelerada igual muito dos outros animes. Então as pessoas que não têm paciência pra ver uma história que se desenrola de maneira bem lenta, talvez esse anime realmente não seja pra você. Mas quem aí ficou comovido com a história e realmente se interessou em assistir, eu recomendo muito. É um anime muito maravilhoso pra quem gosta de drama, com reflexão, filosofia, sociologia, essas coisas que nos fazem pensar a respeito da nossa sociedade atual. É um anime muito bom. E pra quem gosta desse tipo de situação, é um anime perfeito pra vocês. E agora, pra fechar com chave de ouro, o melhor anime do segundo semestre de 2024 pra mim não poderia ser outro. É Tsuma Shogakusei. Quando eu gravei o vídeo sobre as recomendações de anime que iam rolar nessa temporada, eu citei esse anime lá, e eu dei uma de profeta lá, e eu disse que provavelmente ia me fazer chorar litros. E eu não estava errado. Eu terminei esse anime chorando até minhas tripas. Porque Tsuma Shogakusei basicamente conta a história do Keisuke Nijima, que ele acaba compartilhando momentos muito bonitos com a sua esposa Takai. Então eles se casam, têm uma boa vida, eles têm uma filha, eles veem o crescimento dela, e é algo que a gente acha muito bonito de acompanhar. Até que um dia a Takai ela acaba sofrendo um acidente e acaba falecendo no local. O que faz com que o tempo do Keisuke ele meio que pare. Ele para de viver o mundo porque pra ele já não faz mais sentido. E ele começa a viver a vida no automático junto com a filha dele. O que causa um problema também porque ele começa a ter uma incapacidade de construir um relacionamento adequado com ela. Até que 10 anos depois, nós temos uma reviravolta tanto quanto interessante. Porque nós temos uma garotinha batendo a porta. E aí a gente descobre que essa garotinha na verdade é a reencarnação da Takai, que tinha sido falecida há 10 anos atrás. E é a partir daí que o nosso anime ele começa. O que me faz gostar tanto desse anime é porque ele nos mostra um pouco de tudo. É um anime de comédia,
A gente tem um pouco de romance também, até porque a filha dos dois, ela acaba encontrando uma outra pessoa, eles começam a se relacionar. E muita gente pode até alegar que esse anime ele não é necessariamente de romance, porque a gente não vê uma relação realmente de marido e mulher entre o casal. Até porque é uma garota de 10 anos e ele é um cara de 40. Então mesmo que a gente quisesse, não tem como, né? Mas o que me faz gostar tanto desse anime, eu queria colocar ele aqui em primeiro lugar como o melhor anime do segundo semestre de 2024. E que sim, esse é um anime de romance, apesar da gente não ter interação sobre isso dentro do anime. Por quê? Porque a filosofia que ele nos ensina é o que quando a gente vê, a gente resolve levar pro resto da vida. E essa filosofia é que, por mais que o nosso amor por uma pessoa seja enorme, a gente não tem como burlar a realidade. E às vezes o que parece não ser o certo, é o melhor a ser feito para que ambos tenham paz. E que às vezes, por mais que doa, às vezes temos sim que largar a mão da pessoa que mais amamos, para que assim ela finalmente possa ter paz. Então essa é uma filosofia que eu achei muito bonita dentro desse anime. É algo que você não percebe de cara, porque o anime, como eu falei, ele também é uma comédia romântica. Então na maioria das vezes a gente vê situações engraçadas do cotidiano. E aí por isso a gente também não percebe que esse é um anime que ele é extremamente pesado. A gente tem abuso familiar, traição, descaso paternal. Vai vendo, tudo isso num anime de comédia romântica. E apesar de muita gente achar que esse anime é um pouco polêmico, principalmente por conta da idade da esposa do cara, que agora tem 10 anos, sinceramente, apesar do título, esse é um dos shows mais saudáveis e bonitos que a gente poderia assistir esse ano. Ela principalmente conta uma história de superação de luto, de aceitação do presente e disposição para continuar o futuro. Então, é um anime que ele trata sobre passado, presente e futuro de forma maestral, e que abrindo meu coração aqui pra vocês fez eu chorar pra caramba. O final, ele é muito emocionante. No começo, vocês podem até achar que esse anime ele é um pouco parado, mas no desenvolvimento que ele vai ter ao longo da história, é uma coisa muito maravilhosa. Esse, se não for o melhor anime do ano pra mim, ele tá entre os melhores. A reflexão que eu pude tirar dentro desse anime é algo que nenhum outro conseguiu tirar de mim. E dentre todos esses que eu citei, Suma Shogaku Z eu acho que mais valem o tempo de vocês. É um anime muito denso, tem muita filosofia nele, muitos ensinamentos que podemos aprender com ele. E ele nos ensina que a morte de um ente querido não precisa ser um momento de dor, mas sim um momento de alegria, porque nos faz lembrar de todos os momentos juntos que podemos passar com essa pessoa que a gente tanto amava. Mas por hoje é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês discordam dessa lista e queriam que fosse acrescentado outros animes, podem deixar aí nos comentários. Peço que, se gostaram do conteúdo, ativem o sininho também para acompanhar as próximas notificações de vídeos no canal. Temos vídeos aqui todo domingo falando de recomendações de anime para vocês, ou comentando de algo que eu gostaria de trazer aqui pro canal. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos e até o próximo domingo. Falou!